jardim de casa, e que as mães iam lá, faziam chá para asma, fazia do que é bronco-dilatador, fazia chá com calmante, você tinha isso. Né? E aí você proíbe uma coisa, claro, né? Tem todos os interesses geopolíticos de proibição de determinadas substâncias. Então, a humanidade está vendo, né, agora pelo viés terapêutico da cannabis, que foi um tiro no pé, que foi uma saída errada que a gente teve em proibir o uso dessa substância. Claro que, de uma certa forma, você vai ter que estabelecer determinadas regulamentações para esse uso. Né? É claro que, de uma certa forma, você vai ter também que estabelecer critérios, quantidades, não é? Quem pode comercializar, quem não pode, quem pode usar, os espaços. Então, não adianta liberar, né? Não adianta legalizar e não adianta, digamos assim, descriminalizar. Descriminalizar não, porque eu acho que é um caminho já que a gente vai conquistar a médio prazo. Mas regulamentar é importante, né? Estabelecer critérios, quantidades, né? Ter isso claro é importante porque a gente sabe também que, da mesma forma que a cannabis ela tem os seus potenciais positivos, né? Ela pode também impactar negativamente em algumas pessoas. Né? Não é porque a cannabis é uma droga natural que ela também não pode repercutir negativamente na vida de uma pessoa, na vida de uma sociedade. As substâncias, elas não têm necessariamente um efeito por si só. Elas são fruto da nossa relação com elas. Né? É assim com a cocaína, é assim com o crack, é assim com a maconha. Né? Não dá para perceber a substância só a partir de seus efeitos fisiológicos. Quem é a sociedade que usa? Quem são as pessoas que usam? Quais são as formas de uso? Né? Em que contexto essas pessoas estão usando? Né? Quem são as pessoas que estão usando? Em que fins essas pessoas estão usando? Né? Então, a sociedade também, da mesma forma que precisa caminhar no sentido de permissividade maior em relação a esse uso, né? De também estabelecer determinadas regulamentações. Né? Eu lembrei de Teresina. Eu falei de Teresina, estou lembrando de Teresina. Essa coisa de regulamentação. O que vocês acham dessa coisa, Luiz, também? Dessas cidades, Teresina, está começando a abrir, né, autorizar o SUS, passar um projeto de lei, eu não sei. A fornecimento da cannabis terapêutica para os usuários através do SUS. Primeiro eu vou para o Paulo aqui. Pois é. Então, assim, esses tijolinhos, o que vocês acham para essa regulamentação entrar em vigor no Brasil? Quais são os países da América Latina que já legalizaram? Quais são assim, os efeitos positivos na sociedade? Né? Então, isso que a Eva está trazendo, né? Há pouco a gente soube de uma notícia, né, de que Teresina, ela, a partir de um projeto de lei municipal, né, ela vai viabilizar o fornecimento de cannabis, acho que é o óleo, né, para os usuários pessoas. Né? Então, assim, pode ser, porque, assim, pelo que eu entendi, né, na conversa que a gente teve lá com o Ítalo, inclusive ele também vai participar desse podcast de uma forma gravada, mas né, ele vai participar, é que o Estado, ele tem permissão de fornecimento, né? Ele está autorizado para isso, só que ele ainda não fez, de forma governamental. Né? Mas os municípios, leis estaduais, leis municipais, eles podem fazer essa autorização. Né? Então, alguns municípios já estão fazendo isso, não é só Teresina, tem outros. Perfeito, né? Tem que caminhar pela aí. Porque, veja, o que aconteceu? Né? Quando surgiram as primeiras leis internacionais proibicionistas ali no pós-guerra, no pós-segunda guerra, né? Todos os países que eram signatários do
nos Estados Unidos, eles acabaram criando leis proibicionistas dentro dos seus estados. O Brasil, a América Latina, a Europa, de um modo geral, né, seguiram os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles eram os signatários, né, digamos assim. Na verdade, ele apontou como grande potência mundial após a Segunda Guerra e passou a determinar, né, determinadas leis nesses países. Então, você tem ali a América Latina, parte da Europa, seguindo as mesmas lógicas de políticas que proibiam, né, a produção, o comércio e o uso dessas substâncias. Porém, a Holanda, né, talvez seja uma das primeiras sociedades do mundo que disse assim, ó, a gente não vai seguir essa política, né? A gente não vai ser signatário dessa política, porque, veja, se a gente proibir a droga no nosso país, vai ser pior. Eles tinham uma emenda lá dentro, na verdade, eles tinham um tópico dentro da lei holandesa que era o tópico que dizia do mal menor, né? Ou seja, se a gente proibir, a gente vai ter um problema maior, né? Então vamos fazer diferente, vamos fazer o seguinte, vamos regulamentar, né? Vamos pegar aqui, qual o problema maior de droga que a gente tem aqui no nosso país? Heroína, né? Heroína alta, né? E maconha é um problema menor, né? Ou uma droga que tem um potencial menor de causar maiores problemas na população, né? E o que ela fez? Se nosso problema maior é heroína, né? E a gente tem grande consumo de maconha, e quem vai comprar maconha, compra maconha na boca de fumo, que tem heroína, eu vou dissociar o mercado. Eu vou separar o mercado da maconha do mercado de venda da heroína. Como? Regulamentando, abrindo coffee shops. Não é? Você estava perguntando aí sobre os países que legalizaram, né? Então, os coffee shops funcionam da seguinte forma. Você tem uma quantidade X de maconha que o coffee shop pode ter por mês ou por semestre, e ele passa a vender, né, regulamentado pelo Estado, né, e as pessoas vão usar, comprar e usar lá naquele espaço. Não é permitido, por exemplo, usar em todo canto. Né? Não é permitido também vender álcool nesse espaço. Né? Você só vende cannabis. E você está autorizado a vender. Né? Então você teve um desabastecimento do mercado ilícito voltado apenas, né, para o mercado ali ilícito, porque você tinha pessoas que produziam, o Estado começava também a regulamentar quem produz essa maconha para distribuir para esses coffee shops, certo? E você dissociou o mercado da heroína, né? Então você não tem usuário novo de heroína, por exemplo, eu diminuiu os usuários novos de heroína. E para os usuários de heroína eu faço programas de redução de danos, né? Narcossalas, onde as pessoas vão lá usar lá de forma segura, né? E distribuição, por exemplo, de metadona, distribuição de insumo, troca de seringas. Associado ao né? tratamento. Associado ao projeto. Em alguns, a quem precisa de tratamento, porque nem todo mundo precisa de tratamento. Exato. Né? Nem todo mundo E assim, precisa. eu sei, e quer, e acha que necessita. Não, e o Estado, inclusive o Estado holandês, tem até naquele documentário lá, um desses documentários que fizeram, o Estado distribui heroína tranquilamente para quem quer usar. Entendeu? Lá você vai ter pouco programa de tratamento, você tem programa muito mais de redução de danos, né? Onde você fica ali de uma certa forma monitorando, tá? Com isso não estou querendo que a gente deve importar um modelo holandês para o Brasil. É outra coisa, é outra sociedade, é um país bem menor, né? Com níveis educacionais completamente diferentes, enfim, né? Mas é uma possibilidade de regulamentação. Eu acho fundamental essa parte da regulamentação por parte do Estado, porque aí vai ligar no controle. Inclusive, eu descobri ontem que existe uma lei nacional chamada PL 399 de 2015, que fornece financiamento para a construção das farmácias vivas, ou para o aluguel do imóvel, ou para a construção do imóvel. E nas farmácias vivas, quem trouxe a farmácia viva aqui no Brasil foi o Paulo Chicano, inclusive a cearense ali em Fortaleza. E esse projeto, que não é muito divulgado essa lei, né? Que fornece o recurso para a construção das farmácias vivas, mas que não fornece a manutenção
são feitos por parte da Secretaria Municipal e da Secretaria Estadual. Então, a farmácia viva, eu acho que é um dos caminhos para fazer essa regulamentação. Embora não seja tão semelhante a esse processo que é adotado nesses países que você falou, mas acho um caminho, você tem das farmácias vivas. Existe uma lei, não é divulgado, mas por isso a importância da militância para a gente construir isso, né? Já abrir caminho para que as pessoas tenham acesso a essa medicação bem importante. Que massa que você trouxe essa informação. Eu creio que sim. Eu acho que é um caminho legal, porque você, inclusive, pode usar as farmácias vivas como produtoras dos extratos, dos óleos, dos canabidióides, entendeu? Mas eu acho que, do ponto de vista da descriminalização, eu acho que o Brasil poderia caminhar também para uma regulamentação de plantio. Não é, por exemplo, estabelecer quantos pés de maconha você pode ter. Né? A Holanda fez isso, ela estabeleceu. Né? Porque hoje né, tudo bem, existe uma diferenciação entre o que é um traficante e um usuário. Né? Mas isso fica muito a cargo do agente de segurança pública que vai fazer lá né, a batida, digamos assim. Né? Mas você pode liberar uma quantidade X para porte e uma quantidade Y, sei lá, para um plantio, né? Para você produzir sua própria cannabis. Para quem quiser usar, produzir sua própria cannabis. Né? Você evita um comércio ilícito, né? Dependendo da produção, você pode até distribuir, por exemplo, a Espanha. Né? A Espanha foi um país que começou a regulamentar e começou a liberar o uso em algumas províncias a partir dos próprios usuários. Os usuários começaram a se reunir em associações, produziam, tinham os sócios, e cada sócio tinha uma cota X de cannabis por mês. Né? Fomentava a produção, um grupo produzia e distribuía para quem era sócio. Né? Teve um episódio até interessante, isso está no livro do Denis Russo, né? O Denis ele foi por muito tempo editor, se eu não me engano, da super interessante. Ele escreveu um livro chamado Fim da Guerra, né? Que ele traz essa experiência também da legalização, liberação, não sei como é que está na Espanha, que a polícia teve que devolver os pés de maconha para as associações, porque eles ganharam na justiça o direito de plantar e comercializar e ter essas associações. Então, por exemplo, no Brasil, uma ótima estratégia, além das farmácias vivas produzidas pelo SUS, é você permitir grupos de associações. Então, você reúne ali 10, 15, 20, produz, quem se associa a tipo uma plataforma de streaming, onde você contribui por mês aí com R$100, R$200, você tem direito a Hoje o sistema de saúde ele tem vários, não só da saúde, mas da assistência, com várias ONGs. De várias ofertas variadas de necessidades. Né? Da política da assistência social, da política do SUS. Né? Então, também é um caminho. Né? Fazer convênios à saúde, fazer convênios com associações que já fazem essa produção, que já realizam o óleo, né? Que já fazem a medicação, né? Também é uma possibilidade, é um caminho, tem vários caminhos que podem ser trilhados. Pode ser dissociado de um fortalecimento dos programas de cuidado e tratamento, de redução de danos. Né? Porque também não adianta você querer ampliar o consumo, né? Porque de uma certa forma é possível que a gente tenha uma ampliação do consumo de cannabis, né? Sem também estratégias que deem conta disso. Né? De cuidado, de redução de danos, de informação, né? De investimento em programas de tratamento, de cuidado das pessoas que de repente venham apresentar problemas por conta desse uso. Mas, Paulo, isso entra na nossa lógica da atenção psicossocial, por exemplo. Né? Porque, por exemplo, a gente sabe que o remédio só não vai fazer o cuidado, né, com o usuário. A gente sabe que tem várias outras terapêuticas que são necessárias, que a gente chama de projeto terapêutico, né, singular, que é essa construção junto com o usuário desse seu programa de cuidado. Então, entra na mesma lógica. Mas o que eu estou colocando é que, do ponto de vista da atenção psicossocial no Brasil, a gente ainda tem muita carência e muita deficiência. Né? A gente ainda precisa ampliar os serviços e capacitar os profissionais, porque não são todos os profissionais, inclusive, que trabalham nesse serviço, que conhecem.
né, que sabem. Né? Às vezes opera muito naquela lógica do tratamento ali medicamentoso, né? Não queria nem dizer medicamentoso, mas opera muito na lógica ainda do tratamento do usuário de droga, né? Pautado, focado na dimensão da abstinência do uso. Né? Os programas eles precisam, né? Os serviços eles precisam sair um pouco desses espaços físicos de cuidado, de tratamento, para ir para a rua. E aí é um dos impedimentos que a gente tem hoje é por conta da proibição, porque as cenas de uso são cenas de violência, né? São cenas de tiroteio, né? E que a gente, enquanto profissional de saúde, né? ou profissionais da educação, não consegue acessar esses espaços porque são espaços paralelos à sociedade. Não tem permissão para entrar, né? Para fazer algum tipo de estratégia, porque o Estado próprio entra. Né? O Estado precisa entrar nesses espaços, precisa reconquistar esses territórios, que são os territórios que, inclusive, hoje são dominados por facções, né? E viabilizam qualquer tipo de intervenção nesses espaços. O que o Roger falou que é um leque de opções convênios, eu acredito que sim. Mas aí, cadê as associações? Onde estão? Né? Porque tem que começar a ver, eu acho muito legal essa coisa de associação, sabe? Eu acho que tem que começar a pregar, divulgar. Como é que vai fazer convênio, etc., se não tem associação, se não tem pessoas que têm acesso a essas informações para criarem as associações, etc., porque isso é muito legal e gera renda também. Porque tem uma iniciativa que ela precisa ser da política pública. Né? Algumas associações existem, são poucas, mas elas são mais independentes dessa relação com o serviço público. Né? Mas não, elas são independentes, elas estão produzindo, né, o seu medicamento, né, falando, né, a cannabis terapêutica, estão fazendo o seu plantio, mas elas estão dentro de uma lógica de que é de um habeas corpus, né, jurídico, né, que elas estão, que os associados são aqueles que já estão usando, né, e que já comprovadamente já tem o benefício disso. Tem que ter como é que a gente chama do encaminhamento médico? Da prescrição, né? Para você conseguir também uma prescrição, você precisa da prescrição. E aí, assim, isso tudo ainda está são bolhas. São bolhas, né? São bolhas que algumas pessoas acessam, mas tem muita gente que está fora dessa bolha. E essas pessoas que estão fora dessa bolha, né, estão também no serviço público. Estão acessando os serviços da atenção primária, estão acessando, por exemplo, as pessoas com fibromialgia, que é um diagnóstico hoje muito frequente. Né? Muitas mulheres, eu nunca ouvi falar de uma com fibromialgia, viu? Parece assim que está muito mais no campo do feminino. Né? Mas assim, foi isso que me veio agora à mente. Né? Mas assim, tem muitos casos de fibromialgia. E tem algumas pessoas, isoladamente, que estão conseguindo fazer o uso da cannabis terapêutica e estão tendo resultado positivo. A minha com licença, agora, minha irmã falou, porque minha mãe também tem fibromialgia. E a mãe da amiga dela está usando o óleo. Só que quem está usando o óleo é quem tem grana também. Quem está podendo comprar, né? Quem consegue se associar a uma quando paga pela consulta. Quando paga. Então, assim, tá ainda, quem está acessando essa terapêutica e está tendo benefícios são as pessoas que têm condição de fazer. Veja, ainda existe, né, uma certa resistência, a gente tem observado dentro da classe médica, né? Inclusive porque não há ainda estudos, pesquisas que tragam isso comprovado cientificamente. Né? E a classe médica ela funciona ancorada dentro de uma pesquisa laboratorial, de estudo clínico. Né? Não dá para você sair aí prescrevendo isso sem ter uma certa segurança. Né? Então, eu tenho ouvido de alguns médicos ainda que são resistentes, que não querem estar prescrevendo porque não sabem se tem um efeito, entendeu? E isso gera uma certa tensão dentro da própria prescrição. Então, a gente precisa também, no mínimo, ter aí, né, um respaldo para que isso se
se de uma certa forma popularize, que de uma certa forma tenha um respaldo dentro de estudos clínicos que venham a comprovar isso. A gente tem observado do ponto de vista empírico que cada vez mais as pessoas têm se beneficiado, né? Mas talvez a gente precise focar mais em estudos acadêmicos, em ensaios clínicos. Eu tenho a sensação, às vezes, né? Vou falar isso agora de uma forma super leiga, né? Que há um certo desinteresse da classe médica e da classe, prioritariamente, não é nem da classe, da indústria farmacêutica, em se investir nisso, né? Porque se quisesse, de uma certa forma, já está, como em alguns lugares do mundo. Por exemplo, a gente fez agora o primeiro simpósio, né, de cannabis, e a gente tinha representantes de laboratórios dentro do evento, que estão importando óleo da Califórnia, né? Por exemplo, um outro modelo de legalização da cannabis foi na Califórnia, para fins terapêuticos. Então, existe hoje lá, né, lugares onde você vende, você tem uma carteirinha que você pode comprar, de prescrita, né? É claro que alguns estados norte-americanos já liberaram para o uso recreacional, mas partiu dessa perspectiva terapêutica do uso da cannabis, né? Dando acesso à população. Claro que o mercado todo acaba sendo um mercado privado, como nos Estados Unidos, né? Boa parte da sociedade funciona através de mecanismos privatistas, né? Ou seja, de privatização, mas foi uma forma de ter acesso, né? Das pessoas terem acesso. Mas aí você precisa também de estudos, né? De comprovações para a classe médica poder se sentir segura em estar prescrevendo. É claro que tem uns médicos que já são mais receptivos a isso e estão prescrevendo, mas outros ainda estão mais restritos em relação a essa prescrição. Paulo, você falou que vai ter um projeto, vai ser votado agora na Câmara? Não, a gente está com um projeto de tramitação sobre a descriminalização, que já fala mesmo que está no STF. Mas não tem data. Sempre tem uma data, mas é adiada. 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 A gente já tem alguns votos a favor, né, da descriminalização, e que seria um passo importante no Brasil, né, para a gente começar a pensar políticas públicas que fossem mais voltadas para uma perspectiva de estratégias de redução de danos, e de não criminalizar o usuário, né? Porque é crime. Se você fizer o uso de uma substância que é ilícita, você vai preso. Então, você vai responder a processo por isso, né? Principalmente dependendo do agente de segurança pública, dependendo inclusive da cor da pele da pessoa que vai presa com uma quantidade de drogas, né? Ela pode responder por tráfico, né? E fazer essa diferenciação de uma forma mais objetiva é necessário. Tem só, acho que a Evalda está falando sobre uma proposta de projeto de lei que vai tramitar no dia 19, quer dizer, vamos apresentar, tramitar no dia 19, aqui na Assembleia Legislativa do Ceará, né, em relação... É uma audiência pública. É uma audiência pública. É uma audiência pública exatamente nessa direção, né, de que o SUS possa, né, fornecer, pensar, né, essa proposta do fornecimento da cannabis terapêutica, mas também tem outras propostas, como formação para os profissionais da rede, né, para que exatamente eles conectem com essa terapêutica também, façam, que tenham acesso a esse conhecimento. Essa questão que o Paulo traz, que é da segurança, né, da receita, né, da prescrição, né, para os médicos, isso ainda é uma coisa muito nova para essa comunidade. Né? Eles se sentem mais seguros quando eles têm pesquisas, quando eles têm comprovação, né? Mas a gente compreende isso, e a gente vai ter que ser um pouco pedagógico. Quando eu digo pedagógico, a gente não está para ensinar, mas assim, a gente vai ter que ser, vai ter que compreender essa necessidade também desse povo, né? Desse pessoal. Né? Então, eu acho que é um caminho, né? Essa audiência pública
pública ela vai ter essa proposta, né, de que o governo do Estado ele se preocupe, né, em acessar para também esses profissionais a informação, né, a segurança de que eles possam estar desenvolvendo também essa prescrição. Só para complementar a sua fala sobre essa lei, dispõe sobre a política estadual de cannabis para fins terapêuticos com foco no amparo a pacientes, incentivo às associações, fomento à pesquisa científica, capacitação dos profissionais da rede pública e entidades conveniadas à rede estadual de saúde, dispensação pelo SUS dos produtos de cannabis autorizados pela Anvisa, mediante prescrição de profissionais habilitados. Só o artigo 1º dessa proposta. E, por exemplo, o artigo 1º, esta lei trata da criação da política estadual de cannabis para fins terapêuticos, com a finalidade de apoio técnico e institucional para pacientes, seus responsáveis e associações de pacientes, bem como incentivo à pesquisa científica e projetos de extensão em universidades públicas e privadas, capacitação de pessoal para a prescrição e acolhimento dos pacientes na rede estadual de saúde e dispensação pelo SUS dos produtos de cannabis autorizados pela Anvisa, mediante prescrição de profissionais habilitados. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, são empregadas as seguintes definições: qualquer das variedades de planta do gênero cannabis, canabinoides, compostos químicos naturais ou sintéticos, mais para frente. Enfim, tem tudo a ver, né? Pois é, Essa é proposta isso, dessa lei. Quer dizer, a gente está caminhando, né? Então temos aí esperanças, né, de que também os políticos, que também é uma outra classe, né, que também tem uma influência enorme, né, na regulamentação, porque tudo se tramita no Congresso Nacional, se tramita no Senado, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida para que a gente consiga fazer essa caminhada. E hoje não está muito fácil, né? A gente sabe que temos aí, né, um campo árido em relação às questões políticas, né? Existe uma disputa bem acirrada em relação, né, ao campo da direita e da esquerda, e a gente sabe muito bem, né, que esses assuntos aí eles estão muito focado nisso, né? Porque, veja, na verdade, essa disputa de legalizar ou não legalizar, né, ela é uma disputa moral, claro, né, primeiro de tudo, mas ela comunga para a mesma coisa, que é tentar minimizar os problemas relacionados à nossa relação com o consumo de substâncias. Né? Se, entre aspas, né, a direita, né, defende a proibição, ela defende pensando na salvação das pessoas, na melhoria das condições de vida, né, em livrar as pessoas das drogas, em ter menos problemas de saúde, menos problemas de violência, menos problema de pessoas desorganizadas por conta das drogas. E a esquerda, né, com um discurso mais legalista, também quer isso. Também quer isso. Melhoria das condições de vida das pessoas, né, menos violência. Né? Só que, veja, do ponto de vista do proibicionismo, a gente não conseguiu isso. Todos os dados apontam o contrário. A gente tem mais mortes por conta do tráfico, mais pessoas presas por conta do tráfico, né? Mais adoecimento, porque as pessoas acessam drogas de péssima qualidade, não tem regulamentação nenhuma, né? Enquanto que se a gente tiver uma política que seja menos proibicionista, na verdade nem menos proibicionista, né? Que discrimine menos as pessoas por conta disso, que oferte cuidados de saúde a ela, que possa, inclusive, educar a população para usar a substância, porque nem isso em relação ao álcool a gente faz. Está aí um problema maior do que o consumo de álcool no Brasil, né? Acidente de trânsito, violência familiar, não é não? Brigas em bares, restaurantes, essa coisa toda, feminicídio, quer dizer, a gente tem um prejuízo enorme com o consumo do álcool no Brasil. Agora me diga, qual é o político de direita que vai falar em proibição do álcool? Não existe. Porque você vai gerar um problema muito maior com a proibição do álcool.
Parece dar a perceber que a questão da moralidade está muito mais acima do que a realidade. Porque a gente vê isso pelos olhos da razão. É mais importante para mim que a cannabis, por exemplo, é uma coisa demoníaca e tal, e o álcool não. Mas se a gente for olhar para a realidade, o álcool causa muito mais mortes. A nossa relação com o álcool, ela porque veja, eu sempre costumo falar de relação. Né? A nossa sociedade brasileira, na relação com o álcool, ela é muito danosa. Primeiro porque o consumo é um consumo em larga escala, né? É um consumo que, de uma certa forma, não tem regulamentação, embora se diga que tenha, né? Não pode vender algo para menor de idade, né? Mas não existe, por exemplo, estabelecimento específico para vender bebida. Né? Hoje você vende bebida em muita quantidade, você expõe, você tem propaganda relacionada a esporte. Você liga lá o Campeonato Brasileiro, o Campeonato de Copa do Brasil, Libertadores, tem propaganda de álcool. Propaganda de álcool lá, estimulando o consumo. Propaganda na televisão, você vai no supermercado, tem álcool para vender. E é uma droga potencialmente mais danosa do que, por exemplo, cannabis. Né? Não, tem mais pesquisas. Não, a Europa toda trabalha, né? Porque veja, a Europa, as políticas públicas, elas não são relacionadas às drogas ilícitas e às drogas ilícitas. Elas trabalham numa perspectiva do potencial danoso que cada substância tem na sociedade. Né? Então, e é na sociedade, né? Não é no geral. Né? Então, eles têm muitos problemas com o álcool e a heroína. Né? Então, eles têm políticas específicas para isso. Né? Regulamentação dos espaços de uso, da mesma forma que você pode fazer com as outras drogas. Né? Eu vivo aqui, o álcool faz muito mal mesmo. Agora, só para complementar aqui a sua fala, Mesquita, eu acho que acima da moral, eu acho que tem muito a ver com grana, dinheiro, acima, sabe? Eu acho que é questão de dinheiro mesmo, capital. Se a indústria da bebida tem poder, sabe? Igual a indústria da arma, de grana, sabe? De fornecer. É a indústria da arma, da bebida, que eu acho que patrocina os grandes tráficos, né? As grandes cidades, das grandes agências, talvez, não sei. Sou leiga também. Mas eu acho que antes, acima da moral, tá? Mano, né? Essa coisa moral parece que é apenas um discurso. É só um discurso. Eu acho, é a minha opinião. A moral acima de muitas mortes, de muitos seres derramados. Então a realidade desmente essa coisa do moralismo. Eu em relação, né, a alguma sociedade ser mais permissiva ou não em relação ao consumo, acho que tem as duas coisas.